Queridos, gostaria de pedir àqueles que pudessem, vamos ficar em pé e vamos ler um pequeno trecho da poderosa palavra do Senhor, que está em João 19. João 19. João 19, dos versículos 25 a 27. João 19, de 25 a 27. Assim, ouçam a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A igreja pode se assentar. Temos um grande desafio hoje: falar do amor de Deus. Já ouvimos muitos falarem do amor de Deus. Hoje aqui mesmo, cantamos o amor de Deus. Falamos e cantamos de Jesus e do seu amor. Sentimos, ao cantar, que estávamos louvando o Senhor Jesus, pronunciando que muitos de nós somos testemunhas do amor de Deus. Que maravilha é quando conhecemos o Senhor Jesus e que podemos dizer: eu tenho experiências com o Senhor Jesus, com Deus, e digo, conheço o amor de Deus. É uma maravilha isto. Mas vejam, queridos, aqui, como o reverendo Knight já falou, estamos numa sequência dos brados de Jesus. Certamente, neste ponto, já é algo extremamente complexo para nós entendermos. Porque neste momento, nesta fase histórica que estamos falando, que estamos estudando, nós estamos falando de Jesus pregado na cruz. Na dificuldade de dar um suspiro, muito mais de poder falar, e muito mais de perceber as coisas à sua volta. Reverendo Knight já teve oportunidade de nos falar, e outros queridos também, mostrando que Jesus tinha uma visão global e tinha uma visão detalhada de tudo o que estava acontecendo, mesmo depois de ter passado por tudo o que passou, culminando pelo momento da cruz. Notem que a cruz foi o final terrível dos sofrimentos. Ele já vinha sofrendo. Ele já vinha do Getsemane, quando orando ao Pai, suando gotas de sangue. O seu caminho já vinha de extremo sofrimento por causa das chicotadas, das blasfêmias, da falta de respeito pelo ser humano. Não quero aqui ficar citando, seja os soldados romanos, não quero ficar citando o Sinédrio, não é? Ou o próprio Kohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote, que teria, talvez, no meu ponto de vista de conhecimento, a obrigação de saber que ele era o Messias. Perdão. Mas o fato é este. Profunda dor, profunda agonia, terrível. E mesmo assim, ele conseguia enxergar tudo isto à volta. Ele conseguia ver tudo isto à volta. Ele conseguiu ver aqueles que estavam do seu lado. Conseguiu ver as pessoas que estavam passando à frente. Conseguiu identificar com toda aquela dor e tristeza a família, a mãe,
os queridos próximos, e também o próprio discípulo João, que tornou-se o apóstolo mensageiro Yochanan, João. Não é? Estes são os fatos pelos quais nós vamos viajar um pouquinho na história e vamos ver hoje o que é o amor de Deus. Nós não temos tempo para falar no amor de Deus, porque nós deveríamos, nesse momento, ler a Bíblia toda. Provavelmente, Neemias, junto com Esdras, e Esdras fez isso, leu toda a lei, todo o Torá, toda a instrução para o povo, quando o povo se reuniu pós-construção das muralhas. Mas nós não temos condição de ler todo o cânon bíblico hoje, porque todo ele fala do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos pensar algumas coisas. E nós que temos essa capacidade de operar uma máquina do tempo, todo cristão tem a condição de viajar pelo tempo e de procurar imaginar todos os benefícios e história que Deus escreveu para que nós chegássemos aqui agora e pudéssemos compreender e sermos tocados, transformados, restaurados e curados pelo amor de Deus. Uma visão e um brado da criação. Não podemos deixar de falar que aquele que por aqueles momentos estava pregado numa cruz, já com bastante maltrato, já bem ensanguentado, já usando uma coroa de espinhos que havia furado várias partes da cabeça, com dor extrema, mas ele começou tudo. Nós sabemos que o primeiro brado, quando nós ouvimos o Senhor Jesus falar de amor, porque o nosso foco aqui é um brado de amor, está ligado à criação. O amor de Deus está ligado ao brado da criação. E nós vamos ver que em Êxodo, no capítulo 20, está escrito, não é? No capítulo 20, no versículo 12, é o 5º mandamento, e diz: honra teu pai e a tua mãe. Não é? O Senhor Jesus, na cruz, daquele jeito, está cumprindo esse mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Naquela situação que ele estava, sabia o que ia acontecer, do começo ao fim. Então ele provê cuidado com a mãe dele. Ele já institui um dos seus discípulos, né? Aquele que Jesus mais amava, segundo as Escrituras, e pede para que ele tome conta da mãe dele. Dá instruções para ela. Né? Também. Então, para João, cuida da minha mãe, a partir de agora. E para Maria, ele vai cuidar da senhora. Só isto. Ele está cumprindo a lei. A instrução que ele mesmo deu. Eu gosto muito de ir lá para trás e ver como era o costume hebraico. E, na verdade, o Torá, nós falamos que é a lei, que é a palavra de Deus. De fato é, mas é no sentido da instrução. E o instrutor, o ensinador, já foi Jesus. Quando nós pegamos o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho segundo João, o apóstolo, ele diz, não é? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, não é assim? Este verbo poderia ser melhor traduzido para o português como palavra, a própria palavra. Mas o melhor na tradução do Berit Hadashes, que é o Novo Testamento em hebraico, diz ensinador. O ensinador esteve aqui.
Ele não precisava mais ser chamado de verbo, porque ele foi o próprio. A palavra de Deus foi escrita por ele. Entendem isto? Então ele voltou aqui para ensinar o que ele havia dado no passado para Moisés e para todos os homens. Jesus esteve aqui desde o princípio dos tempos. Foi ele, a palavra dele, por ser a expressão de Deus, que disse: Erior, haja luz, e os luzeiros foram criados. Provavelmente para aqueles que estão assim num conhecimento científico mais profundo, jovens que estão estudando, devem pensar: como que uma pessoa, um Deus, cria o universo ponto a ponto, estrela por estrela, constelação por constelação, pela palavra. Mas é um fato. E foi Jesus que pronunciou. Né? Foi Jesus que disse. Enfim, este que participou do início dos tempos, este que junto com Deus e o Espírito planejou que todos nós estivéssemos aqui hoje, que fôssemos chamados no seu tempo, cada um no seu tempo, que fôssemos construídos com as nossas dificuldades, derrotas e vitórias até hoje. Este estava no momento que estamos falando, sendo crucificado. O amor de Deus. Se nós formos em Êxodo 20, no versículo 6, muitos estavam até abrindo, né, em Êxodo, no Êxodo 20, no versículo 6 está escrito: E não faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Na Bíblia original, amor e misericórdia muitas vezes se confundem para a tradução que nós temos. Se nós formos colocar e procurar a palavra amor no Torá todo, né? Torá todo, nós vamos ver que 80%, 70% das vezes a palavra amor foi traduzida para misericórdia. Essem em hebraico quer dizer misericórdia. Só poucas vezes que é rab, que é amor. Mas o contexto é verdadeiro. O contexto é que o Senhor Deus age com o coração e com misericórdia para conosco, para cada um da história, para cada um que Ele vem cuidando, para cada um que Ele escolheu. Cada um. E também, queridos, nós vemos que na própria carta que foi escrita aos Hebreus, alguns estudiosos dizem que existe uma similaridade muito grande de que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Então ele logo já no capítulo 1, no versículo 2, ele já fala da participação de Jesus. Ele já fala pelo qual também fez o universo. Nós temos a palavra de Deus toda citando Jesus, citando como autor e consumador dos tempos. Maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Daí, nós vamos ver que o primeiro ato de amor de Deus, que nós podemos vermos, porque o primeiro ato do amor de Deus, eu vejo que é a escolha dele. É eu estar aqui. E eu fui escolhido, e muitos de nós, antes da fundação do mundo. Mas se nós começarmos a nossa história na fundação do mundo, nós vamos ver que Ele nos amou porque Ele preparou o mundo para nós. Não é? Se nós olharmos, 7 vezes no primeiro capítulo da Bíblia, né, dos Gênesis, dos inícios, o primeiro livro do Pentateuco, 7 vezes tem a palavra foi muito bom. Né? Foi muito bom. Tob,
Tob quer dizer bom, agradável e bonito. É isso que o Senhor Deus nos deu. Cada planta, cada animal, cada raiar do sol, cada azul celeste, o azul escuro do mar, todas as belezas que nós possamos identificar na criação, é Tob, é bom, é extremamente agradável e bonito de se ver. E é para nós, foi para nós. O Senhor Deus fez tudo isto para nós, não é? Tudo isto para nós. Amor ao ser humano. Vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 a 31, final do capítulo 1. Maravilhoso. Primeiro livro, Gênesis, primeiro capítulo, os versículos 27 a 31, mais uma vez, ouçam a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Louvado seja o Senhor. Notem que muitas vezes nós vemos esta passagem e nós vemos como o Senhor Deus cuidou de nós com alimento. Quando Ele falou em multiplicar, Ele falou em relacionamento, Ele falou em descendência, Ele falou em comunhão, Ele falou em estarmos juntos, Ele falou em andarmos juntos, em caminharmos juntos sob a direção dEle. Isto Ele estava falando. Isto é o que Ele queria. Mas também temos, né, nada de solidão, é maravilhoso isto, maravilhoso na visão do Senhor. E às vezes eu fico pensando, como hoje nós tivemos pela manhã a ceia do Senhor ministrada, e eu fico pensando até nos elementos, que maravilha. Porque o homem processou o fruto da vinha, o homem processou o fruto do trigo. E nós temos o sabor, não é? Do pão, do suco, nós sentimos isto. Mas é bênção de Deus. Foi Ele que criou tudo isto para o nosso sabor. E para a nossa comunhão, nós comemos juntos. E por que nós fazemos isto? Para lembrar de um momento majestoso, onde Jesus faz isto por comunhão com os seus discípulos. Comunhão, estarmos juntos, comermos juntos o fruto da criação com o Criador, por memória e por presença. Isto é maravilhoso, é maravilhoso. Você se sente amado? Você se sente amado por Deus? No começo do meu falar, eu citei as experiências. Certamente são estas que nos dão capacidade de falar de Jesus com autoridade e com respeito. Se não tivéssemos experiências, não falaríamos ou poderíamos falar de Jesus.
Se não tivéssemos as dificuldades e tivéssemos transpassado com Deus estas dificuldades, nós não teríamos condições de falar de Jesus e do que Ele fez para cada um de nós na nossa vida. Por isso que nós não podemos reclamar dos momentos em que passamos as nossas dificuldades. Não podemos. Tudo aquilo que Deus dá, acima de tudo, é para conhecê-lo mais, melhor. E conhecê-lo não no sentido de ler um livro, no sentido de senti-lo do seu lado, do meu lado, e ver que Ele é poderoso para nos cuidar, para nos dirigir, para nos ensinar a trilhar os caminhos difíceis e para sair desses caminhos. Mas é necessário passarmos pelo caminho. Todo mundo fala assim, eu estou andando agora. Todo mundo não, mas muitas pessoas, a gente está acostumado, né? Estou passando agora por um deserto. Você sabe lá o que é um deserto? Sabe o que é isso? Vocês fazem ideia do que é isso? Agora eu vou voar 5.000 milhas sobre o deserto do Saara, sem nada. Sabe o que é isso? Sabe a preparação que existe para passar em cima do deserto? Deserto, queridos. O mesmo que o povo de Deus atravessou. Sentiu, teve que aprender a viver, para que pelo menos, e naquele caso deste exemplo, os filhos pudessem seguir em frente. Treinamento, conhecimento, vida, autoridade por dar testemunho que passou por isto. Aí podemos chegar nos hospitais e falar que passamos por isto. E dar consolo, porque conhecemos aquele que nos tirou disto. As pessoas que estão tristes, maltratadas, aqueles que estão em plena agonia. Tudo isto, queridos, precisamos desse exemplo para, com autoridade, ajudar os outros. E também, meus caros, o brado da criação nos leva também a um brado da substituição. Eu vou andar um pouquinho na história agora. Por que o Senhor Jesus foi preso numa cruz, foi colocado numa cruz? Para morrer pelos nossos pecados. E sabemos e já aprendemos na escola dominical e em vários lugares o porquê disso, mas vamos lembrar. Vamos lembrar. Nós passamos, por exemplo, pela vida de Abraão. Abraão, já bem idoso, recebe a visita de anjos, e um deles era o próprio Senhor Jesus, que informa a ele que Sara iria ter um filho. Ela quis dar um jeitinho, não acreditou, ela estava dentro da tenda, mas ouviu, se riu disto porque já era muito velha. Todo mundo lembra dessa história, né? Aliás, Sara estava dentro da tenda porque era o lugar dela. Cito isso para o Dia da Mulher, porque na cultura hebraica, na cultura dos judeus da época, né, uma cultura agrícola, a tenda, o que nós chamamos de tabernáculo em latim, né, o shakan, era da mulher. O homem não entrava lá, ficava entrando lá, sujando tudo. Era a mulher que cuidava lá do negócio. Entendem isto? O homem não tinha lugar. Quem tinha lugar era a mulher. E, na verdade, ele então, vamos dizer assim, aceita algumas indicações dela, acontece de nascer Ismael, mas o foco não é este. O foco é que quando Sara, então, pelo poder de Deus, concebe Isaac,
nós temos então a lei da descendência completa. E o que o Senhor faz para ensinar a Abrão e a humanidade e a nós? Pede para que Abraão sacrifique Isaque. Não é? E obviamente Abraão mostra a fé, mostra a obediência e faz os preparativos para imolar Isaque. Né? Imolar Isaque. Essa imolar, não é, que era uma coisa até normal para aquela época, tal, o lixote. O lixote nada mais é do que pegar uma adaga bem afiada e separar as carnes do cordeiro, dos animais, normal, né? Mas tinha uma coisa que era um costume na época, fazer a que nós chamamos de aliança dessa maneira. Quando duas pessoas queriam fazer uma aliança de negócio, de vida, eles faziam um lixote. Pegavam uma adaga e cortavam um carneiro ou um boi cevado, cortava, separava. Aquele sangue derramado e aquela divisão de carnes, cada um ficava com um pedaço. E muitas vezes se alimentavam juntos, em comunhão, fechando este acordo. Só que era um acordo difícil para unir de novo, né, senhores casais? Porque é isto que acontece. É um acordo que é difícil, né? Como é que faz de novo para você falar, olha, eu não quero mais esse acordo, não quero mais essa aliança, vamos juntar as carnes novamente, colocar o sangue lá e deixa o bicho viver. Impossível. Impossível. E nessa questão é que vem o nosso momento de Jesus. Porque, de fato, tudo aquilo que nós lemos sobre imolar o Cordeiro Jesus, aquilo que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é justamente porque não havia condições de fazer uma aliança com Deus, a não ser que um Cordeiro especial, que não foi o filho de Abraão, pudesse cumprir os objetivos e a forma que Deus queria para a salvação do homem. Para que o homem fosse considerado filho, herdeiro. Aliás, nós nas nossas músicas, graças a Deus hoje, né, todas preparadas para o amor de Deus, sempre usa o termo para sempre, para sempre, para sempre. Isso é maravilhoso, queridos. Isto é maravilhoso. E pouco usado no mundo. Se nós vamos lá num templo chinês, tem alguns dizeres como você tem que fazer uma força fora do comum e se abster de todo o mal para ser um homem que atinja um lugar no que eles chamam em chinês lá de céu. Depende da pessoa. E sabemos que isso é impossível. Ou se nós vamos para a mitologia grega, nós vamos ver que o próprio tempo, o para sempre, que era chamado de Cronos, o pai de Zeus e de Hades, estava preso porque os dois filhos se rebelaram e prenderam Cronos. Mas ele um dia podia se libertar e acabar com o mundo. Zeus, o deus da terra, e Hades, o deus do submundo, do inferno, não é? Dos mortos. Mas sempre uma visão limitada do tempo. Somente o Senhor nosso Deus nos dá condição de olhar para frente e falar para sempre. E sempre. Com termos em português que nós lemos principalmente quando estamos lendo o final do livro de Apocalipse, né, das Revelações. Para sempre. Nós temos uma noção do que é para sempre. Nós temos uma noção de que a nossa vida continua. Nós não estamos baseados em ritos complexos que vieram do Egito para conseguir fazer com que a nossa vida continuasse. Nós carecemos apenas, única e simplesmente,
do amor de Deus, da salvação de Deus, e com ela sabemos, para sempre estaremos com Ele. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas Jesus sempre fala, você não, eu. Tudo está baseado nele. Tudo é Ele. E eu aí pergunto, vocês têm esse acordo com Deus? Todos aqui têm um acordo com Deus? Tem esse acordo, está assinado? Nós damos aliança, né? O nome desse anelzinho para quem é casado, né? E até quando se fala em aliança, é isso que se pensa hoje, certo? Não é um acordo com alguém. E eu não estou falando de um acordo comum com alguém. Eu estou falando do acordo de cada um, pessoalmente, com o Senhor nosso Deus. Que só pode acontecer através de Jesus. E é por causa deste sofrimento e destes brados e da sua morte e ressurreição é que hoje nós podemos fazer essa aliança. Essa aliança está garantida somente por causa disto. Somente por causa disso. E o Senhor, obviamente, não deixou que Abraão sacrificasse seu filho. Não deixou, não permitiu. Foi o bastante ver a fé de Abraão, a obediência de Abraão, foi o bastante, foi o maravilhoso, foi o ponto alto de Abraão, mesmo aquilo que ele mais queria, que do lugar onde ele estava, da cultura do lugar, do momento, foi a coisa mais importante, ter um filho, ter uma descendência, ter quem continuasse a vida aqui e fosse tocando os negócios, tudo que eles tinham, e multiplicar, e ter netos, isso era mais importante para eles. Mas ele, mesmo sabendo que ele ia perder tudo isso, ele teve fé no Senhor e obediência. Não estou levando em consideração que podemos olhar outros lugares, que podemos ter, não, mas ele sabia que o Senhor ia arrumar outra pessoa, está tudo bem. Abraão mesmo diz isso, né? Para o filho, quando o filho pergunta, cadê o cordeiro? E ele fala, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Mas ele estava obedecendo. Ele levantou a mão com a adaga. Segundo a palavra de Deus, foi o Senhor que falou, Abraão, para. Foi o Senhor. Ele não parou. Ele não titubeou. Ele estava decidido a obedecer o Senhor nosso Deus. Mas isso porque ele tinha experiência. Ele viu Sara já com muita idade ter um filho. Ele viu muitas coisas que o Senhor Deus fez na vida dele. Mesmo com os erros dele, não importa. Ele viu, ele testemunhou a ação de Deus na vida dele. E por amor, um amor maravilhoso, um amor que é indizível. E você tem esse acordo com Ele? Como está este acordo? Guardado, esquecido, deixado de lado? E esse mesmo brado de amor é um brado à consumação. Um brado à consumação. A acabar, a vencer, a consumar os tempos. Mesmo naquela situação terrível, de dor profunda, do corpo, da alma, Ele exprime o seu amor. E quando nós falamos em amor, nós lembramos até que, nas traduções nossas, ele fala do amor ágape. Do verdadeiro, ou pelo menos completo amor de Deus. Que não está baseado em nós mesmos. É um fato que nós estamos estudando agora na escola dominical, na classe de casais, sobre o livro de Samuel, mas focado esses dias em Davi. E nós vemos que Davi tem excelentes exemplos e tem maus exemplos. Mas Davi aprendeu a viver
com os maus exemplos e muitos deles ser vencedor. Mas dos bons exemplos sempre foram aqueles que ele tomou a decisão de andar junto com Deus, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. Mas que nada disto, da descendência de Davi, estava baseado nele. Estava baseado no amor de Deus. No amor de Deus. Esse amor ágape. E aí, então, que nós vamos para o Evangelho de João, e nós vemos que só com a história do ser humano, é que João poderia dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse unigênito já num passado não muito distante em relação a todo o tempo e espaço que estamos tratando, é para dizer, como em outras traduções, que ele era único e o único gerado, o único filho gerado. Deus gerou Jesus. E isto é um ponto importante para a fé cristã. Não é? Foi um ato de amor, e foi um ato de fé, e foi um ato verdadeiro gerado, com a presença do Espírito Santo, Espírito de Deus. Mas quando ele fala que ele amou o mundo de tal maneira, é justamente isso que nós estamos falando. Ele amou de uma maneira muito profunda. Ele amou profundamente o mundo. Ele poderia ter nos largado por tantos absurdos que nós fizemos. E um dos exemplos foi a época de Noé. Mas não. Ele nos amou a ponto de trazer o Filho para cá, ele se transformar em um homem com carne, com sangue, e a partir disso ser imolado. Porque em relação a Isaac, ele não deixou Abraão imolá-lo, mas ele imolou o próprio filho. E tudo isso por nossa causa, por nossa causa. Queridos, nós começamos esse nosso breve estudo, essa breve palavra, falando do amor de Deus, lembrando de um momento de Jesus em amor para com a mãe, e então definindo o futuro dela e os cuidados que ela teria pós-morte dele, num momento bem difícil. Mas eu não posso deixar de lembrar que o Senhor Jesus, ele morreu de braços abertos, em dor extrema. Alguns estudiosos dizem que, muito provavelmente, ele não carregou a cruz completa, que era só o travessão vertical, que já era terrível e pesado. Que o horizontal, vertical já estava lá, posicionado, tá? Porque era um costume da época. Mas isso não nos importa. Carregando todo, ou carregando só a parte, ele carregou muito pesado, muito dolorido, ele foi pregado lá e o sofrimento foi extremo. Mas o importante desse travessão horizontal é justamente a parte final, o grande finale do relacionamento entre os seres humanos que estão suportados pelo relacionamento do homem com Deus. Se nós olharmos a cruz, ela reflete isto, não é? Nós vemos o vertical apontando para cima, representando o relacionamento do homem com Deus. Só esse relacionamento pode suportar o horizontal. Só existindo ele podemos pregar o horizontal no vertical e suportar ter um relacionamento lateral. Relacionamento que já foi pregado aqui em outra oportunidade dos brados, falando daqueles que estavam sendo também, sob a lei, sendo crucificados ao lado de Jesus, não é? E ele teve e deu a oportunidade para aqueles dois homens, um de um lado e o outro do outro. E um deles que aceitou, não é?
mostrou respeito por Jesus e aceitou isso, recebeu uma palavra que é muito difícil de encontrar em toda a existência do ser humano. Você hoje estará comigo no paraíso. É difícil de achar isso daí, até na Bíblia, queridos. Mesmo procurando outras traduções, forçando um pouco, é difícil. É um só que eu conheço que tem certeza da salvação. É esse rapaz que estava crucificado do lado dele. Certeza, fato, registro, quero dizer. Mas, de fato, a nossa salvação, ela está baseada nesse momento. Nesse momento. E a nossa salvação está baseada nesse momento por causa do amor. Peço que os queridos, então, para nós encerrarmos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu vou ler de 1 a 8 e o verso 13. E, obviamente, nada mais é do que o que Paulo pega as palavras que ele conhece, Rab, Esete e o próprio Agapem, e escreve sobre isto. Ele fala sobre o amor de Deus. Podem acompanhar? 1 Coríntios, capítulo 13. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Só esse pedacinho do 8, vamos para o 13. E agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. É o que nós temos hoje, em Cristo Jesus. Fé, esperança e amor. É o que nós temos. E o mais importante é o amor. Que Deus nos abençoe e possamos compreender cada vez mais que naquele brado de Jesus, ele falava muito bem daquilo que ele conhecia mesmo com toda a dor que estava passando.